Olá pessoal, então nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre cultura, tá? É muito bom eu definir o que é cultura, por causa que muitas pessoas usam o conceito de uma maneira errada ou de várias maneiras, de uma maneira muito plural, né? E é é uma palavra que tem um termo, um conceito que tem várias interpretações. Eu lembro uma vez, né, que uma história que conta pra mim que meu avô, ele tinha ido viajar, né? Eu fui criado a vida inteira em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Eu fui criado aqui. Uma vez meu avô, que ele mais criado aqui ainda, ele foi viajar para o meio do Amazonas e daí ele estava passeando lá, e o pessoal antigo tinha essas cabeças, né? E ele comentou, daí falaram assim, seu Antônio, o senhor não quer ir lá ver a aldeia do índio? Ele falou, pô, mas por que eu vou ver índio, né? Eu vim aqui para ver um museu, né? Ele estava em Manaus. Ele falou, não, para você ver a cultura do índio, tal, conhecer a cultura do índio. Ele falou, pô, mas que cultura que tem o índio? O índio tinha que ser estudado. Quem tem cultura é quem é estudado, né? Gente, é uma brincadeira besta, assim, da parte do meu avô, né? Porque o índio tem cultura, todo mundo tem cultura, todo ser humano tem cultura. Mas é um problema na definição do que é cultura, tá? Então, o que é cultura? Como é que a gente pode definir cultura? Eu gosto muito da definição junguiana, né, do Carl Jung sobre cultura, que ele fala que cultura são aquela série de valores, né, que correm ali no inconsciente das pessoas. Ou seja, é tudo aquilo que você não sabe que você pensa e que você faz, mas que ele está ali intrínseco dentro do seu inconsciente, tá? Então, todo mundo tem uma cultura, e essa cultura vai se moldando pelas histórias que você ouve, por imitação das pessoas ao seu redor, por olhar as coisas que estão acontecendo, pelas coisas que passaram na sua vida, tudo isso constrói a cultura. E uma pessoa, ela tem, não é que ela tem várias culturas, mas a cultura dela tem várias facetas. Podemos pegar um cara que é, sei lá, uma mulher engenheira aqui no Ocidente. Essa mulher, ela tem vários tipos de cultura. Ela tem a cultura de engenheiro, de olhar as coisas de maneira lógica, tentar construir, que foi embutida a ela dentro da faculdade. Ela tem a cultura ocidental, né? Nós, né, aqui no Brasil, né, e boa parte do mundo ocidental, temos essa cultura. O que é a cultura ocidental? Essa cultura meio europeia, né? E como que essa cultura passou pra gente? Bom, em elementos similares. Por exemplo, todo mundo, quando era criancinha, ouviu os famosos contos de fada, não ouviu? Que era aquela, o príncipe encantado, a princesa, a bruxa má, papapá. Gente, isso daí é construção cultural. Uma pessoa no Brasil ouviu isso, uma pessoa nos Estados Unidos ouviu isso, uma pessoa na Inglaterra, na França, uma pessoa na Polônia ouviu isso. Então, esses contos de fadas, eles ajudam a construir várias coisas nossas, como por exemplo, a ideia de que o homem tem que ser galante, tem que trazer coisas para casa, isso daí já vem até no conto de fadas. E a gente não sabe que a gente tem esses valores no dia a dia. Isso que chama cultura. É todo aquele conjunto de valores inconscientes que vão se manifestar. E a coisa mais importante da cultura é que ela influencia diretamente no comportamento das pessoas. Então, quando uma pessoa está trabalhando numa equipe, aquela cultura grita para ela e ela vai ter determinado comportamento. Quando a gente coloca duas pessoas no mesmo lugar e elas têm culturas diferentes, isso pode jogar em comportamentos incoerentes. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, entrando ali nos três níveis de cultura, né? A gente tem lá dos artefatos, tá? O artefato é de fato aquilo produzido pela cultura, ou seja, o comportamento produzido pela cultura, um produto físico produzido pela cultura, né? São os chamados artefatos. É a mesma coisa, né? A gente pode ver em arquitetura. A arquitetura, se você está andando numa cidade e começa a olhar para as casas, ela é um claro indicativo de um artefato cultural. Se você está andando, vamos supor, no Paraná, ou em qualquer outra cidade do sul do Brasil, você vai ver aquelas casinhas de madeira, né? Então, pô, aquela casinha de madeira está ali. E é legal que às vezes você está andando numa outra rua, vê uma outra casa de alvenaria já toda bonita, né, com traços modernos, mas ela lembra os traços daquela casinha de madeira. É porque provavelmente o arquiteto que a projetou cresceu dentro do ambiente onde tinha aquelas casinhas de madeira. Isso
incorporou na cultura dele que projetou naquele artefato, naquela nova casa que ele produziu. A mesma coisa que a gente fala no Nordeste, né? Se você vê, você está dando uma volta, sei lá, pelo interior do Nordeste, você vê aquelas casinhas ali que elas parecem até arquitetura colonial brasileira. Né? Parece aquelas igrejas do século XVIII, do século XVII e XVIII que foram construídas lá, que as pessoas vão passando, vão vendo e depois incorporam nas suas casas. Esses são os artefatos. Trazendo mais para a vida do dia a dia empresarial, diferentes culturas dentro da empresa também produzem diferentes artefatos, né? A gente vê empresas que elas têm uma cultura muito forte no resultado, muito forte em, eu não tenho que conseguir o resultado a qualquer custo. Então, o comportamento das pessoas, eles começam a trabalhar mais, sem fazer hora extra, esse tipo de coisa. Tá? Então, é um artefato daquela cultura. Enquanto que outras empresas, né, sei lá, onde as pessoas dão mais valor para a legislação, que tem os valores mais socialistas, assim, eles vão ter lá, não, olha, horário é de tanto a tanto, sindicalismo, etc. e tal. São artefatos culturais, pessoas diferentes, culturas diferentes, empresas diferentes e assim por diante. Tá, então, esses são os artefatos que a gente coloca, estruturas e processos visíveis e perceptíveis e comportamentos observados. E às vezes é difícil da gente entrar mais a fundo. A gente observa, mas não consegue decifrar estes comportamentos. Entrando lá dentro, a gente tem lá os valores e crenças abraçados, tá? Que são os ideais, metas, valores, aspirações, as ideologias, racionalizações que podem ou não ser congruentes com o comportamento ou outros artefatos. Tá? Que é a crença já digerida. Isso daqui dentro do aspecto consciente da pessoa. Então, eu vou construir um processo, né? Eu vou colocar uma estrutura aqui, porque eu sei que, qualidade de vida, né? Uma estrutura de horas bem definidas, a pessoa entra tal hora, sai tal hora, porque eu sei que qualidade de vida é mais importante que resultado. Ou, no outro caso, eu vou trabalhar mais, eu vou colocar lá porque resultado é mais importante que qualidade de vida. São as ideologias, elas são incongruentes. Temos pessoas que são diferentes nas ideologias. E a gente tem as preposições subjacentes básicas, que são as crenças e valores, né, dados como certo, né, que determinam comportamentos, percepções, etc. E tal. É aquela coisa que a gente não sabe, que baseia tudo isso, né, é o nível mais profundo, baseia o comportamento e as ideologias, e é construído ao longo do tempo, que seria a cultura de fato, aquela névoa invisível que percorre todas as pessoas ali dentro daquela organização. Certo? Então a gente tem essas três coisas. É bem interessante lembrar que se uma pessoa, né, não está alinhada com a cultura de uma organização, né, os comportamentos delas vão ser, o comportamento e as estruturas visíveis vão ser incongruentes, né, ou incoerentes com o que é esperado pela organização. Gente, esse é a maior causa de demissão, voluntária ou involuntária, por parte do colaborador de empresas. Por quê? Se a pessoa não faz a cultura da empresa, ela não vai se comportar da maneira que a empresa quer e ela vai eventualmente sair. Às vezes ela sai ou às vezes a empresa sai com ela. E a gente pode ver isso para a nossa vida, né? Alguém de vocês aí, né? Ou você que está me assistindo, você se lembra de alguma situação em que você não fazia a cultura da empresa? Que difícil era tolerar a vida naquela empresa, né? Porque não tinham coisas culturais coerentes com a sua. Valores culturais. Tudo bem? E até é legal que tem pessoas que ela tem, como eu disse, a cultura tem facetas, né? E é interessante ver que, às vezes, uma mesma pessoa que trabalha em dois lugares diferentes tem um comportamento num e um comportamento no outro, né? Um comportamento totalmente diferente no outro. Ela é outra pessoa. Por quê? Uma organização pode olhar uma faceta cultural dela, casar direitinho, que gera um comportamento, e a outra organização, outra faceta que gera outro comportamento. Estava conversando uma vez com um médico, né? A gente estava dando uma aula num hospital lá em Salvador. Ele falou assim, eu tenho colegas médicos que uma pessoa fala baixo, calmo, faz as coisas direitinho no hospital, e é um psicopata no outro hospital, grita e não sei o quê, por causa que o ambiente fez ele sair aquilo. Obviamente ele deveria ter já dentro dele essas duas facetas, senão ele não toleraria trabalhar em um deles. Tranquilo, gente? Eu acho que é muito gratificante ter um entendimento do que é essa cultura, né? E como é que essa cultura afeta no nosso dia a dia.
Agora entrando já, né, saindo um pouco da filosofia, entrando na parte prática, né, a gente pode garantir que existem várias culturas dentro de uma mesma empresa, tá? Uma empresa tem uma cultura grande, né, uma cultura geral, e ela tem subculturas, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma empresa que todo mundo está alinhado com o resultado, mas a maneira com que esse resultado se manifesta é diferente na diretoria e é diferente na operação. Então, a gente tem a subcultura do engenheiro, a subcultura do executivo, a subcultura do operador, a gente tem várias subculturas, né? Aqui, ó, do operador. Nós operamos a empresa, interação humana, comunicação, confiança, trabalho em equipe. Geralmente são valores dessa subcultura. Engenheiro, o trabalho que importa é resolver problemas, né? Então, ele vai atrás de produtos e resultados. A do executivo é foco no financeiro, tem que ter controle. Então, são facetas da mesma coisa. Tá, então muitas vezes a gente tem que alinhar essas coisas aqui com essa subcultura, né? E entender direitinho como é que a gente vai fazer isso. Na prática, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, se eu quero ter o engajamento de uma pessoa, eu tenho que entender quais valores da empresa. A gente pode pegar as empresas, por exemplo, envolvidas na Lava Jato. Tenho certeza que boa parte delas iam ter lá a ética como um dos valores, né? Mas esse daqui poderia funcionar nessa subcultura, mas não em outras subculturas, tudo bem? Então a gente tem que pegar esses valores e tentar casar eles, né? Comunicar o quão casados esses valores estão com as pessoas. E tem algumas outras coisas, né? Os comportamentos benéficos do Schultz, que fica para vocês lerem, né? Que são as coisas que a gente deve fazer que ajudam a gente, né? As boas práticas para gerar e alinhar a cultura. Tudo bem, gente? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estruturação de treinamentos. Até a próxima.